De volta com o nosso Você Bonito e vamos para um assunto interessante e eu diria importantíssimo, ligado à nossa saúde. Você já ouviu falar da síndrome da classe econômica? Olha lá, pode rodar. As férias estão chegando e muitas famílias estão programando uma viagem inesquecível. Afinal, conhecer novos lugares e culturas diferentes faz muito bem. Mas, como em quase tudo na vida, o turismo também exige cuidados específicos para que as coisas corram conforme o planejado, inclusive em relação à saúde. Voos de longa duração merecem atenção, já que expõe a pessoa ao risco de trombose e embolia. É a chamada síndrome da classe econômica. Um estudo publicado em 2008 calculou que o risco de embolia pulmonar grave imediatamente após um voo aumenta com a duração da viagem e varia de 0 em voos com duração inferior a 3 horas a 4,8 eventos por milhão em viagens com duração acima de 12 horas. São dados preocupantes, tendo em vista o número de passageiros em viagens aéreas internacionais. De acordo com dados do Ministério do Turismo, mais de 10 milhões de passageiros desembarcaram de voos internacionais no Brasil em 2016. Baseados nessas informações, temos uma dimensão de quantas pessoas podem ter desenvolvido trombose venosa e embolia pulmonar grave imediatamente após o voo. Embora o assunto seja sério, essa edição está espetacular. Parabéns, meninas. Cibele, Dri, essa trilha ficou maravilhosa. Deu até vontade de viajar, não deu não, gente? Mas então vamos estar atentos, porque estamos no mês de julho e muita gente sabe que logo mais muita gente vai partir para as férias aí, que é um mês bem movimentado nesse sentido. Então a gente convidou o cirurgião vascular mais uma vez, Dr. Caio Focácio. Bem-vindo. Tudo bem? Você tá bem? Tudo jóia? Tudo certinho? Tudo ótimo. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para a gente começar o assunto, interessante a gente ouvir um pouquinho a respeito dos dados e tal, até porque hoje, quando a gente fala aí de viagem de avião, seja uma viagem até mais rápida, uma ponte aérea, ou mesmo uma viagem mais longa de voo internacional, ficou, claro, muito mais acessível, ainda bem, né? Então, até o lance da síndrome da classe econômica, etc., que depois a gente pode discutir, mas fato é, as pessoas estão viajando mais e muitas vezes não têm a menor ideia, como é algo até habitual, então tem pessoas que viajam semanalmente a trabalho e às vezes fazem distâncias longas, vão daqui até Buenos Aires, por exemplo, para trabalhar lá e voltam no final de semana, enfim, que fazem esse tipo de vai e vem, não tem a menor ideia que podem se deparar após o voo com algo tão sério ligado à circulação. Tem sido muito comum também, já que o número de viagens aí aumentou? O que tem sido muito comum e que a gente tem visto, que a gente não via antigamente, é que com a facilidade da informação hoje em dia, as pessoas têm procurado a gente antes de viajar. Principalmente para viagens longas. Legal. Então, porque elas sabem que existe alguma coisa relacionada, não sabem exatamente o que é, mas já estão começando a vir procurar. E isso é bacana, porque previne, né? Previne e é uma doença grave, né? Porque a síndrome da classe econômica, eu não gosto muito desse nome, para falar a verdade. Por isso que eu falei, é bom a gente até discutir, né? Porque o que é a síndrome da classe econômica, né? O que se chama a síndrome da classe econômica? É nada mais, nada menos do que a formação de um coágulo dentro de alguma veia das pernas, do sistema venoso profundo, que é o mais importante, principalmente. Tá. Então, para a gente falar de trombose venosa, que é essa doença, é uma novidade, né? O indivíduo que descreveu os fatores que causam a trombose venosa profunda morreu em 1902. Puxa. Que foi Rudolf Virchow, um alemão. Então, quer dizer, ele descreveu uma tríade, que é estase venosa, que fica muito tempo parado, a lesão endotelial, que é algum vaso lesado,
ou algum estado de hipercoagulabilidade, um desses três ou os três juntos podem levar à formação de um coágulo dentro do sistema venoso. Certo. E isso de ficar sentado? Então, no caso que a gente tem, que é o nosso assunto, que é a síndrome da classe econômica, é o indivíduo que fica principalmente mais de 4 a 6 horas sentado na mesma posição, que causa a estase sanguínea. Certo? Então, o que ocorre? Por que eu não gosto do nome? Eu não gosto do nome porque em quem viaja de ônibus 12 horas também, em quem viaja de carro, se não parar, também. Então, se você for levar em consideração, principalmente a estase sanguínea e o tempo que o indivíduo fica imobilizado, então eu gosto mais de um nome que existia antigamente, que é a doença venosa do viajante. Do viajante, não importa como. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, por isso eu não sei se tem relação com esse lance da síndrome da classe econômica. O fato de estar num voo e que a gente sabe que a pressão ali é diferente, a altitude, etc., não aumenta a possibilidade, então, de um problema como esse? Então, existem alguns trabalhos que enfocaram isso. Inclusive em Oslo, em 2001, foi feito um trabalho científico que foi publicado numa revista muito legal, mundial, um jornal muito legal, e nesse trabalho eles fizeram um estudo que até 10% dos indivíduos que faziam viagens longas tinham algum tipo de trombose assintomática. Então, isso pode ocorrer. Existem outros estudos mostrando que dentro do avião, pelo ar ser muito seco, por você estar respirando sempre a mesma coisa, às vezes o indivíduo toma alguma coisa para dormir, ou então toma bebida alcoólica, isso aumenta a desidratação, desidratando aumenta o risco de ter uma trombose. Isso também já existe estudo comprovando. Uma outra coisa que existe, até curioso, quem vai na janela tem mais trombose do que quem vai no corredor, porque levanta menos, porque se mexe menos. Então, existem alguns estudos que saem, né, a gente costuma dizer em medicina que o papel aceita tudo, então é fácil provar coisas que... Mas esses estudos, eu acho que eu incentivo isso e acho que tem tudo a ver, porque eles, mesmo que seja um estudo não tão confiável, mas ele está fazendo alguma coisa de legal e boa para a população, que é prevenindo essa doença que existe, né? Então, até para a gente entender, então, de fato, seja, Carol, não vou viajar de avião. Vamos entender como se dá, então, o quadro. Além de algumas situações que podem aumentar a chance, que é esta pontual do voo que a gente comentou, no dia a dia a gente sabe que isso pode acontecer também. Quais são os fatores, então, que levam aí a uma embolia que a gente tem que estar atento? Então, hoje em dia não se fala mais só em embolia ou só em trombose venosa profunda. Hoje já se uniu os dois e se fala em TEV, que é tromboembolismo venoso. Por quê? Porque a gente já sabe que para as tromboses venosas profundas maiores, femoral, ilíaca, que são veias grandes, já existe um grau de embolia pulmonar. A doença já é associada, só que a grande maioria das embolias pulmonares são assintomáticas, graças a Deus. Porque as que são sintomáticas geralmente são doenças muito graves. Então, e quem pode ter isso, né? Pessoas que já tiveram alguma vez têm risco propenso. Indivíduos que têm algum tipo de insuficiência venosa, varizes, também. E mulheres ou homens acima de 45 anos já aumenta o risco. Tabagistas. Aumenta mais. Anticoncepcional oral. Gestação. Pós-gestacional. Então, o grande problema é a somatória de riscos. Então, por exemplo, eu tenho até uma grande amiga que ela fuma, toma anticoncepcional e eu falo para ela, um dia você vai ter uma trombose. E come um pouco além engravida que... Então, a somatória de fatores que leva a você se expor mais ao risco. Até veio uma informação agora daqui do estúdio que quem passou aí por quimioterapia, pelo processo quimioterápico, também pode aumentar um pouco o risco de trombose. Pode aumentar, tanto dependendo do tipo de quimioterapia, mas o que aumenta realmente o risco de trombose não é só a quimioterapia, é a doença cancerígena. Porque está diretamente ligada? A doença cancerígena, assim como o tabagismo, ela cria macromoléculas na corrente sanguínea
e deixa o sangue mais viscoso. Isso é mais grosso, né, entre aspas. E isso pode levar a um estado de hipercoagulabilidade. Entrou no Virchow de novo, levou a uma trombose. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa chega com uma trombose venosa, você não consegue saber qual exatamente foi a causa, Você, às a vezes, gente acaba achando um câncer, alguma coisa, entendeu? Por quê? Porque além de ser a trombose venosa, além de ser uma doença, ela pode ser um sinal de alguma outra patologia. Então, por isso que faz muito essa ligação da trombose venosa com o paciente oncológico. Minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que existem casos fatais, né, dependendo daquele coágulo, se ele for ali para o pulmão e tal. Mas os casos fatais acabam sendo até, a gente pode dizer que mais raros ou em menor quantidade do que outros casos. O que faz um indivíduo perceber que ele pode estar tendo uma trombose e que ele tem que procurar ajuda? A trombose venosa profunda é uma doença que geralmente ele tem um inchaço, que é um edema numa perna só, em mais de 80%, 90 e pouquinhos por cento, não me lembro exatamente, dos casos é edema de uma perna só, inchaço de uma perna só. Aquele membro geralmente fica doloroso a palpação, fica avermelhado, então você põe a perna para cima, esse que está inchado não esvazia, não fica branquinho tão rápido quanto o outro. As veias superficiais ficam mais dilatadas. Então, esse é o caso da trombose venosa profunda. Esse é o quadro clínico típico. Embolia pulmonar é falta de ar, né? Começa a tossir, falta de ar, tosse, falta de ar, dor torácica num lugar determinado. Isso pode ser um caso de embolia de pulmão. Então, esse tipo de coisa não adianta, o ideal é nem esperar, aconteceu numa sexta-noite, vou esperar para ir no médico segunda. Não, esse caso é um caso de pronto-socorro. É uma doença que você precisa tratar com certa agilidade. Tem perguntinha já, Fu, para colocar do público? Daqui a pouquinho, então, mandem pra gente no @VocêBonitaTV, porque tem várias dicas. A gente vai falar, claro, de meia elástica também, para quem é recomendado, se é para todo mundo, se na hora de viajar, mas e se não viajar e se dirigir, né? Doutor, vamos começar então com umas diquinhas que a gente separou. A gente vai passar uma a uma e em algum momento nós vamos falar da meia elástica. Vamos. Na tela, então, a primeira dica quando a gente vai voar. Olha lá. Primeira, tá bem pequenininha, eu vou chegar pertinho, tá? Realizar pequenas caminhadas a cada hora. A cada hora mesmo? Inclusive quando a gente tem a dormida? Então, isso é essencial, na verdade. Por quê? Eu costumo chamar a panturrilha de coração da perna. Então, quando a gente está movimentando a panturrilha, a gente está ajudando esse sangue a bombear para cima. Porque as veias são os vasos que levam o sangue de volta para o coração. Então, você está bombeando a sua panturrilha, está esvaziando a sua perna. E é isso que precisa. Entendi. Então, se movimentar sempre que puder. Mas, eu estou dormindo. Tudo bem, mas quando acordou, você não tiver, vai andar. Vai andar. Bebe bastante água antes, tá? Para dar vontade de fazer xixi, se acordar e ter que movimentar. Acho que essa dica nós também temos. Vamos para a próxima, vamos lá. Vamos para a próxima. Tem várias, olha lá, na tela, próxima dica. Então, além de realizar pequenas caminhadas a cada hora, movimentar os pés e as pernas enquanto estiver sentado. Isso a gente cai no mesmo lugar, né? Então, quer dizer, você movimentando... Na verdade, são 7 mecanismos que fazem com que o sangue retorne da perna para o coração. Até a respiração é um deles. Mas o que a gente precisa saber, o que tem de importante é movimentação de tornozelo, panturrilha durante o voo. Então, isso é importante. Fazer exercíciozinho de alongamento, isso é top. Tipo, levantar, sentar. Panturrilha. Fica em pé e fica fazendo uns exercícios assim. Ninguém vai te achar esquisito. Pode achar, mas você não vai ter trombose. Exatamente. Na tela, a próxima dica, olha lá. Utilizar roupas confortáveis e largas. Eu ia te fazer essa pergunta. Além de ser larga, confortável, o material faz diferença? Então, o ideal que seja confortável, na verdade, é para a pessoa ter mobilidade, né? Não é que se você for com uma calça justa, essa calça vai... Não vai acontecer nada, mas o legal é que seja confortável para você poder ter mobilidade, para você poder se mexer. Afinal de contas, né, se a gente falar... Em 1950 as pessoas viajavam de avião de terno e gravata. Hoje é só para trabalhar, né? É verdade. Então, e olha lá. Eu acho que as coisas são mais... E as meninas têm blogueiras agora que postam os Aerolux. Já viu? Os Aerolux das blogueiras?
É verdade. Os Acho que conceitos de aerolook, elas colocam sempre algo bonito e confortável, então acho que vale como dica, né, para as meninas que querem estar mais... Faz uma pesquisa, né, não, Amandinha? Amandinha viajou, chegou das férias, estava de aerolook legal. Olha lá, minhas meninas são... Você vê? É. Tudo é dica, gente, tudo é dica. Já que a gente falou das roupas confortáveis, preste atenção aí que as blogueiras têm sempre dicas boas para vocês observarem os looks. Na tela, a próxima dica, olha lá. Manter-se hidratado. E manter-se hidratado não é ficar ingerindo bebida alcoólica para aproveitar a bebida alcoólica da classe econômica, não. Veja bem. É beber água, né, doutor? Você já entrar hidratado no voo. Entendi. Eu costumo dizer para os pacientes no consultório que é o seguinte: a hidratação, você vai diminuir o risco de viscosidade sanguínea, o que já é um fator legal. E outra coisa, vai te dar vontade de fazer xixi. Então, obrigatoriamente, você vai levantar. Você vai ter que levantar, entendi. Então, é lógico, para as duas coisas, né? Esse aumento da vontade de fazer xixi não é teoricamente o que é estudado. Entretanto, eu digo para todos eles que é ótimo, porque quanto mais levantar, melhor. Melhor. E o lance da bebida alcoólica, até que eu toquei nesse assunto, é algo preocupante também, né? Porque a bebida alcoólica, na verdade, quando você tem quando ela cai no intestino, ela rouba a água, né? Porque ela é hipertônica, é altamente concentrada, então ela tira a água da célula. Então você está, entre aspas, desidratando o seu organismo ao invés de hidratar. Não, já é? Então vamos chamar o próximo tópico, que é justamente isso de bebida alcoólica. Na tela, olha lá. Evitar o consumo de bebida alcoólica. E a minha pergunta é justamente essa. O fato da altitude, da pressão, eu acho que pode piorar ou é só questão da desidratação? Tá, o principal fator de desidratação. Tá aí. Próximo na tela. Evitar o uso de calmantes e comprimidos para dormir. Eu acho que de todos esse é o que é o mais difícil para a população em geral. Você vê, todos os caminhos levam ao mesmo raciocínio, entendeu? Que é para você levantar e sair andando, porque você vai dormir demais e não vai levantar nenhuma vez. Aquelas pessoas que falam, durmo o voo inteiro, que delícia. Correm mais risco de ter trombose. Nem precisa mais de mim. Não, mas correm mais risco. Lógico. Certo? Porque se você ficar, imagina, se você toma lá seu comprimido e fica sentado, parado, pode ser viagem de ônibus, viagem de avião, viagem de qualquer coisa. Você vai ter uma estase, você não vai estar se movimentando, seu risco vai aumentar. Vai aumentar, pois é. Mas agora os voos estão cada vez mais animados. Eu assisti ontem uma matéria, deixa eu mandar um beijo pra Milene Domingues, uma querida que a gente adora aqui, né, Fu? Tô com saudades dela. Filho dela foi DJ de um voo. Olha lá. Aí não tinha ninguém sentado, gente. Os negros tudo pulando lá do lado e tal. Falei, gente, pode ser até perigoso, porque meu marido até falou, se o negócio perde altitude, cai ali, enfim, não tinha ninguém sentado. Mas você vê. Então, as coisas estão mudando. Estão mudando, daqui a pouco vai ter muita música. Eu tenho uma filha de 12 anos que as amigas dela fazem festa em ônibus, né? Dos ônibus que fica rodando. Malu, um beijão, papai. Aí, ó, tá vendo? Fica em pé. E fica em pé. Não fica sentado. Aí. Olha lá. Vamos pro próximo tema na tela. É bom que a gente usa tudo na pauta. Aqui é tudo vem na cabeça. Eu sou uma pessoa maluca. Eu junto Lé com Cré que vocês não sabem. Pessoas com fatores de risco devem usar meias e compressão elástica. Chegamos, então, no último tópico, que são as meias elásticas. Então, aqui tem vários modelos, né? Isso é uma coisa super séria. E isso é uma coisa que a gente precisa focar e prestar atenção. Tá. Por quê? Aí fala, Caio, quem tem fator de risco tem que usar mais meia elástica para viajar? Sem sombra de dúvidas. Então, a principal recomendação é para quem tem fator de risco. Tá. E quem não tem, na minha opinião particular, também tem que usar. Tem que usar, né? Eu uso sempre para viagem longa. Tem que usar. Por quê? Porque a função da meia elástica, ela aperta o sistema venoso superficial, aumentando a quantidade de sangue no sistema venoso profundo. Então, você está otimizando a drenagem do sangue das pernas de volta para o coração. Então, isso é realmente importante. E diminui o inchaço, né? Não, diminui demais. A perna não vai demasiado. Então, agora é importante que você vá com a meia correta para você.
Tá. Entendeu? Então, por exemplo, hoje existem meias, porque o pessoal gosta de classificar meia de média compressão, meia de alta, meia de baixa. Eu, particularmente, não gosto dessa classificação, porque dependendo da fábrica, da fabricante da meia, os números variam. Então, eu gosto de meia de pelo menos de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Tá, então, tem que eu olhar sempre isso. faço essa... E na meia, geralmente vem a etiqueta que tem a compressão. Por exemplo, essa daqui que eu estou mostrando para você, é de 30 a 40. Marca aqui, mas a gente mostra aqui embaixo, entendeu? Dá para ver. Tá vendo, gente? Tem aqui Então, embaixo, de 30 geralmente a 40. tem a compressibilidade, a compressão da meia, né? Então, isso tem que notar. Isso tem que notar. E assim, a gente pode orientar isso no consultório, etc., porque isso vale a pena. E o uso diário? Aí agora até o pra uso gente diário encerrar. é super legal. E para quem gosta de atividade física, também é ótimo. Tem algumas meias hoje específicas para atividade física, que dá para fazer um outro programa, né? Sobre compressão elástica, mas... Para correr é ótimo, Para né? correr é ótimo, mas tem que ser a meia certa também. Tem que ter a compressão que dá resultado, porque às vezes compra uma meia em qualquer lugar que não dá... é bonita, mas não dá resultado. Então não adianta, tem que ser a meia correta e... Ela não pode descer durante a corrida, ela tem que ficar... Não, e tem que ter a compressão. Porque se não tiver uma compressão que te ajude, não adianta nada. Não é polaina, hein, meninas? Que polaina tem uma gracinha. Mas não é polaina, é a meia elástica. Tem uma pequena parcela da população que não pode usar. Mas essas pessoas não são as que vão fazer atividades físicas, né? 0,6% da população que tem problemas arteriais graves não deve usar meia elástica, mas é muito raro isso e as pessoas já teriam procurado a gente. É melhor por a outros gente motivos. falar o lado de a maioria. A maioria tem que usar. Precisa. Eu vou encerrar só te perguntando, tanto faz se for a longa ou se for aquela mais curtinha? Então, depende do caso, né? Às vezes, para mulher, no voo, o chato é meia calça, porque tem que ficar tirando para fazer xixi. Agora, dependendo do caso, ou a 3/4 ou a 3/4 ou a 7/8, faz. O legal é usar. Tá aí. Belíssima pauta, vou agradecer mais uma vez nosso querido cirurgião vascular, mais uma vez com a gente, Dr. Caio Focácio. Vou deixar para vocês um contato dele pelo Instagram. Quem quiser pode segui-lo, quem tiver mais perguntinhas pode mandar diretamente para ele. @doutorabreviado Caio Focácio Vascular. @doutorabreviado Caio Focácio Vascular. Você já encontra todo o trabalho. Obrigada, viu? Mais uma vez, beijo para sua filha. Traz ela um dia para conhecer. Obrigada, doutor. Tá aí, gente.